Olá, boa noite. Homem morre vítima de afogamento na praia da Ponta Verde, em Maceió. Outras 2 pessoas também teriam se afogado no local. Este é um dos nossos destaques e veja também. Acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar em Joaquim Gomes termina com um idoso ferido e um cavalo morto. Número de animais abandonados cresce no final do ano. E nós vamos falar dos gastos comuns no início do ano, IPTU, IPVA, material escolar e de como lidar com eles. Agora no Jornal do Estado. Um homem morreu afogado agora à tarde na praia da Ponta Verde. Equipes de resgate chegaram a ser acionadas para o socorro. A vítima tinha 46 anos e morava em União dos Palmares. Segundo o Corpo de Bombeiros, José Mariano Martins da Silva já saiu do mar, desmaiado. Nós chegamos e só estava mesmo o corpo e sendo animado, né, pelos bombeiros do GBS. Segundo a família, que veio aqui na praia hoje para fazer uma comemoração, José Mariano era surdo-mudo e tinha problemas com crises convulsivas. Os parentes desconfiam que ele tenha sofrido um ataque epilético na água. O meu tio foi para o mar e a correnteza estava bastante forte, mas ele sabia nadar, entendeu? E de repente começou o povo gritar que ele estava se afogando e a gente sem saber quem era. E quando a gente foi olhar, era ele. Este comerciante, que ajudou a socorrer José Mariano, diz que percebeu muita espuma na boca dele. Muita espuma e sinal de muita água. Tem ingerido muita água. Provavelmente se a gente também tivesse chegado logo após, acho que teria salvo ele, viu? Faltou um pouco mais de técnica, né, da gente, né? Valeu a intenção. Valeu a intenção, bastante. A gente tá aqui para isso, para ajudar também, né? A irmã da vítima passou mal e foi socorrida. O Corpo de Bombeiros explica que este trecho da praia não é perigoso, mas é bom evitar banho de mar após a ingestão de alimentos. A gente recomenda e a gente orienta que nessa época de verão, né, que a população aumenta muito na nossa capital e que os pais, os banhistas tenham cuidado. Sempre perguntar a orientação dos guarda-vidas que está aqui à disposição. Já começaram a ser montadas as plataformas que servirão de base para os fogos de artifício que devem ser queimados durante a virada de ano na orla de Maceió. As balsas vão ficar entre as praias da Ponta Verde e Jatiuca, numa distância de mais de 400 metros da costa. No domingo, elas vão passar por vistorias do Corpo de Bombeiros e da Marinha, que dirão se elas estão aptas para a queima dos fogos. Testemunhas foram ouvidas sobre o caso da menina que foi assassinada no município de Satuba. O delegado de Pilar, que está à frente das investigações, fala sobre a hipótese de vingança contra Pedro Paulo, que foi atingido e seria o principal alvo dos criminosos. A morte de Alessandra, de apenas 6 anos, comoveu todo o município de Satuba. Ela estava na porta de casa com outras pessoas quando os criminosos chegaram. Eles tinham um alvo específico, um homem de nome de Pedro. Era o alvo desses criminosos, ele com 24 anos. Mas os criminosos não tiveram dó, não. Eles acabaram atirando, mataram a menina de 6 anos, atingiram o Pedro e acabaram acertando também um adolescente. Agora o caso está sendo investigado aqui pela Delegacia do Pilar. E o doutor José Carlos André vai explicar para a gente como é que anda essa situação. O adolescente foi ouvido nesta sexta-feira. Isso, foi ouvido nessa sexta-feira, né? Outras pessoas também estarão sendo ouvidas ainda hoje, né? De fato, a polícia trabalha com uma principal linha de investigação, a vingança, né? O Pedro Paulo, ele já foi envolvido com tráfico de drogas, né? Tem um homicídio, uma tentativa de homicídio em 2014, um homicídio em 2016. Então, nós acreditamos, né? A principal linha que nós temos é que, de fato, tenha havido uma vingança contra o Pedro Paulo. E os criminosos não se preocuparam para onde ia a direção dos disparos, infelizmente acabaram assassinando a pobre menina. Uma menina morta aos 6 anos de idade por um revólver, uma pistola, o que
tirou a vida dela? Foram pistola, né, calibre 380, são as informações que nós recebemos do local do crime. Infelizmente, né, uma criança que tinha toda a vida pela frente e acabou sendo morta por esses criminosos. O adolescente de 17 anos já recebeu alta, prestou depoimento. Agora, o Pedro, que era o principal alvo aí dos criminosos, ainda está no hospital, não é isso, doutor? E será investigado, será trazido aqui para depor? Isso, a nossa equipe esteve no local, ela esteve no HGE para ver se o Pedro tinha condições de falar alguma coisa, ele ainda estava muito debilitado, a gente não pôde conversar informalmente com ele, nós voltaremos novamente ainda hoje e na próxima segunda-feira, quando o doutor Manuel Vanderlei, que é o titular de Satuba, volta de férias e assume o caso. Assumindo o caso, e aí vai andar como tem que ser, porque as câmeras do circuito de segurança, elas podem ajudar na identificação dos criminosos. Isso, exatamente. A gente varreu a área lá perto do local do crime, infelizmente próximo mesmo ao local a gente não encontrou nenhuma câmera, mas nós abrangemos a nossa área de procura para ver câmeras em locais estratégicos, e nós trabalhamos com a possibilidade de o veículo ter vindo de fora, né? Nós temos o nome de 2 suspeitos e um dos suspeitos não seria de Satuba, então por isso que nós trabalhamos com a possibilidade de pessoas que tenham vindo de fora e contado com a ajuda de pessoas lá de Satuba. Eles não tiveram piedade, dó, né? Eles abriram fogo contra o pessoal que estava lá. Exatamente, né? Nós acreditamos que o objetivo principal era o Pedro Paulo, né? Mas eles não tiveram qualquer cuidado em relação a atingir qualquer outra pessoa. Por isso que eles vão responder dolosamente pelos 3 fatos, seja a tentativa de homicídio do Pedro Paulo, seja a tentativa de homicídio do adolescente e, infelizmente, o homicídio qualificado da menina. Muito obrigado, doutor José Carlos André, pelas informações. As investigações continuam e, claro, com a chegada ou com a descoberta aí de imagens do circuito de segurança, vai ajudar e muito a polícia para fechar o cerco aí. Quem foram, né, os criminosos ou quem foi o mandante desse crime terrível que tirou a vida de uma menina de apenas 6 anos no município de Satuba e que está sendo investigado aqui pela delegacia do Pilar. Terrível mesmo, viu, Evandro? Obrigada pelas informações. Foi divulgada hoje pela Prefeitura a programação de Réveillon de Maceió. Quem conta pra gente é a repórter Estela Nascimento, com quem a gente fala agora ao vivo. Oi, Estela, boa noite. Boa noite, Thaline, boa noite a todos. A reunião entre Prefeitura, Marinha e a empresa que vai fornecer os fogos para o Réveillon de Maceió terminou agora há pouco e já ficou definido que o Réveillon na Orla está garantido, com 2 toneladas a mais de fogos este ano comparado com o ano passado. E quem vai nos dar mais detalhes sobre esse show pirotécnico que vai ser musical esse ano é o Keiler Simões, que é diretor de produção cultural da Prefeitura de Maceió. Keiler, conta pra gente, vai ter fogos então na Pajuçara e na Ponta Verde? Vai sim, boa noite. Foi fechado isso, algumas orientações da Marinha, que a empresa se comprometeu já a realizar. Vamos ter 4 embarcações, né, onde haverá queima de fogos. Uma vai ficar aqui na Enseada Pajuçara, né, com uma quantidade maior de fogos, e outras 3 aqui entre a Lagoinha e os hotéis Ponta Verde e Maceió Hotel, que vão ser 3 embarcações para disparar os fogos. Serão 8 toneladas de fogos, né, cerca de 15 minutos de show piromusical, né, que são fogos com as músicas, e a cada 16 segundos há uma mudança de efeito. São mais de 30 tipos de fogos, que Maceió vai ser o maior espetáculo já visto de fogos aqui em Maceió. Aqui em Alagoas, na história, vai ser isso agora. A queima de fogos acontece só na orla da capital e em outros bairros também vai haver shows. Isso, a Prefeitura de Maceió está apoiando o Réveillon em mais 4 bairros, né? Ponta da Barra, Ipioca, Jacintinho e Benito Mendes. Todos esses bairros a comunidade está realizando os seus shows com artistas locais, e nós estamos apoiando com a parte de estrutura. É importante fazer esse Réveillon, afinal de contas, a cidade recebe muitos turistas e quem mora na cidade também quer, quem não vai viajar também quer ver, assistir shows e assistir os fogos. Claro, e Maceió já ficou conhecida, né, como a capital do Réveillon, e a gente só tem que fazer, no caso, a queima de fogos com segurança, por isso que foi ajustado isso com a Marinha, com a empresa. Então a empresa se comprometeu em realizar as modificações
para que tenha assim, um grande show para virar o ano de 2019 com muita felicidade, muita alegria. Tá certo, muito obrigada, Keila, pelas informações. É isso aí, Thaline. Então, o Réveillon aqui na Orla de Maceió está garantido esse ano com 8 toneladas de fogos, 2 toneladas a mais do que o ano passado. A gente volta com você. Maravilha! Um carro se chocou com uma carroça em Arapiraca, no Agreste Alagoano. O acidente foi em cima da ponte que passa sobre o rio Perucaba. O veículo saiu da pista e foi parar embaixo no meio da vegetação. O vídeo mostra o condutor sendo resgatado por populares. A carroça carregava alimento para porcos, que ficou espalhado na via, e o trânsito ficou tumultuado na região. Um idoso ficou ferido em um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar na entrada da cidade de Joaquim Gomes, na zona da Mata Alagoana. Um cavalo também foi atingido pelo veículo e morreu. O condutor da viatura da Força Tarefa teria perdido o controle do veículo, que saiu da pista e atingiu Manuel José dos Santos, de 73 anos. O idoso sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU. Com a proximidade de 2019, muita gente já começa a pensar naquelas contas das quais não dá para escapar. Conter gastos e ter um plano para não começar o ano endividado é uma boa estratégia para diminuir as preocupações no ano novo. 2018 está indo embora e os maceioenses ainda aproveitam o dinheiro extra para comprar. Nos shoppings, as pessoas passeiam com sacolas e presentes. Algumas não contabilizam os gastos e ficam apertadas para começar 2019. Esse ano, confesso que não deu para me preparar, não. Mas, geralmente, a gente se prepara, dá para ver se consegue guardar para alguns gastos já previsíveis. Natasha é autônoma e, como não tem 13º, precisa se planejar o ano inteiro. Organizar ao longo do ano para juntar uma reservazinha para ter um ano mais tranquilo no começo, né? Então a gente se organiza antes para poder ter um início de ano mais tranquilo. No fim do ano, são tantas festas e confraternizações que às vezes nem o incremento do 13º é suficiente para pagar as contas do período. E as pessoas esquecem que em janeiro, despesas como IPVA, IPTU, matrícula e material escolar batem a porta e não podem esperar. O ideal neste caso é ter sempre uma reserva em dinheiro. Mas se você não conseguiu fazer isso, fique atento às dicas da economista. Se eu extrapolei, é importante que eu faça um ajuste, e esse ajuste significa cortar em algum canto. Pode ser lazer, pode ser mudança de escola, pode ser a substituição de itens que são substituíveis, que às vezes o mais caro você substitui por um mais barato, mas o fato é que eu preciso organizar o meu gasto de modo que ele possa caber dentro do meu orçamento. A especialista diz ainda que economizar, pagar à vista e evitar o cartão de crédito são as melhores dicas para iniciar o ano com o pé direito. O importante sim é você planejar, fazer um exercício de pelo menos 3 meses, anotar todas as suas despesas e separar essas despesas por categoria. O que é aluguel, o que é escola, o que é lazer, de modo que você tenha a clareza do que é que está pesando mais e onde que é possível fazer algum ajuste na hora que você percebe que a renda é insuficiente para honrar todas as despesas. A Eletrobras Distribuidora Alagoas foi vendida durante um leilão realizado hoje em São Paulo. Quem comprou foi a empresa Equatorial Energia. Inicialmente, o leilão estava marcado para o dia 19 deste mês, mas foi adiado. Os trabalhadores da Eletrobras ainda protestaram contra a privatização e paralisaram as atividades ontem e hoje aqui no estado. E veja no próximo bloco, o número de animais abandonados cresce no final do ano. E ainda, novo serviço oferecido pela polícia pretende facilitar o registro dos boletins de ocorrência. É já já.